Quando, onde, que horas buscar a terapia de casal? Assunto que está sempre na mídia, mas que pouca gente conhece de fato. As dúvidas se concentram principalmente quando ele é realmente necessário. Hoje recebo no nosso programa Frente a Frente com Eli, o psicólogo clínico, especialista em psicologia hospitalar, terapeuta sistêmico de casal e família, Dr. Edmar Costa, direto de São Paulo. Obrigada, doutor. Obrigado você, Eli. Obrigado por esse convite e poder estar aqui, né, conversando e discutindo um assunto tão necessário, tão emergente, sempre emergente, né? Sim. Discutir relação, né, sobretudo nesses tempos de pandemia que a gente vive, é muito importante e necessário. Agradeço mesmo sua presença aqui, para mim está sendo maravilhoso. Muito obrigada. Doutor, para iniciar nosso assunto, uma das perguntas mais frequentes dos nossos seguidores foi a seguinte: quando fazer a terapia de casal? Bem, a terapia de casal um dos motivos da gente fazer é quando há uma necessidade, né, quando há algum conflito. Então, se a gente pensar que todas as relações existe algum conflito de alguma maneira, de alguma situação, de alguma vertente, e sempre que esse conflito se estabelece de maneira maior, de maneira muito emergente, há uma necessidade de eu fazer e de eu buscar a terapia de casal, né? Quando não há entendimento, por exemplo, sobre algum assunto que envolva o casal, né? Então, é o que a gente fala, né? Quando precisa se discutir a relação, né? Então, quando não há esse entendimento, é preciso buscar um outro artifício. Quando ideias e ideais não são compatíveis, porque se eu falo de um casal, eu falo de duas vidas diferentes, de duas histórias diferentes, que precisam ser conectadas e se reconectadas a todo momento. Então, quando as ideias, aquilo que tinha no início da relação, no namoro, no noivado, no início do casamento, e ela não está mais no mesmo ritmo, eu vou usar um termo, eu preciso ajustar isso. Talvez, num determinado momento, quando a gente está iniciando o nosso relacionamento, a gente tem uma ideia e um ideal. E com o passar dos dias, com o passar dos anos, esses ideais se perdem, se mudam, porque a gente vive num mundo que está em constante transição o tempo todo. Então, eu preciso fazer mudanças, né? Então, a hora é essa, a hora, havendo conflito, havendo uma disparidade de ideias e ideais, o ideal é que se busque a terapia de casal. Não deve esperar chegar quase no fundo do poço, próxima de uma separação, então tem que buscar antes, né? Exatamente. Eu preciso pensar já que nós estamos juntos, né, por que não melhorar essa condição? Por que não melhorar esse momento e não modificar esse momento, né? Há talvez essa necessidade desse pensamento, né, de fazer esses pequenos ajustes, né? Quanto tempo que dura uma terapia? A duração da terapia, né, normalmente a gente faz, né, sessões de 50 minutos, né, semanais, geralmente, dependendo do caso. Depende do profissional, depende do tipo da abordagem que será utilizada, de onde se quer chegar com esse processo terapêutico. Então, se é uma coisa mais emergente, a gente pode pensar em 2 vezes por semana e não 1 vez por semana. Dependendo do nível de discussão ou como esse casal esteja, a gente pode pensar na possibilidade da gente fazer mais tempo, 1 hora, 1h30, vai depender muito né, de cada caso é um caso. O tempo mínimo da terapia, a gente costuma dizer que a terapia de casal, a terapia de família, ela é uma psicoterapia breve, que a gente chama, porque muitas vezes a gente discute uma coisa focal. Diferente de eu fazer uma análise, de eu fazer uma terapia individual, que pode levar bastante tempo, que pode levar muitos meses, anos, né? Eu fazendo uma terapia individual. A terapia de casal, a terapia de família, por exemplo, ela é uma psicoterapia breve,
onde a gente resolve uma questão pontual ou algumas questões pontuais, né? Então, dura entre 8, 12 até 16 encontros, né? Semanas, digamos assim. Justamente para se tratar de cuidar de assuntos que são focais, como eu disse, né? Então, a gente foca naquele momento, naquela situação. Então, é meses essas terapias de casais, né? Sim, no mínimo 2 meses, e no máximo a gente chega aí a 6 meses, né? Esse conflito, ele funciona mesmo com a terapia, doutor? Com ajuda? Sim, a terapia é algo focal, que ela vem com o objetivo de esclarecer algumas questões e de resolver de fato algumas questões. Então, a terapia funciona porque eu consigo fazer com que o casal mostre para mim qual que é o propósito deles, né? Então, por exemplo, existem casais que vão para a terapia porque a relação não está bem e eles estão pensando em se separar. Então, eles vão para a terapia para separar de uma maneira mais tranquila, digamos assim. Existem casais que não querem se separar, que vêm para a terapia para tentar a última salvação desse casamento. E muitas vezes o contrário acontece. Muita gente que vem para a terapia para terminar a relação, encerrar de uma forma tranquila, porque envolve bens, porque envolve filhos, que envolve anos de convivência e de relações familiares adversas. Muitas vezes as pessoas que vêm para separar acabam descobrindo que eles têm algumas potencialidades, que tem coisas muito bacanas entre eles, que foi se apagando no decorrer dos anos, no decorrer das situações da vida, por estresse, por momento, por, sei lá, uma questão de desemprego, de inconstância de relação, de problemas familiares, de chegada de um filho, né, ou da perda de um emprego, a perda de um parente significativo, por exemplo, por morte, o distanciamento. E o contrário também acontece. Tem gente que vem para a terapia porque quer buscar a última solução para salvar o meu casamento, né? E descobre que realmente eles não têm compatibilidade, eles não vivem uma relação bacana, o sexo, por exemplo, já não existe há 2, 3 anos, a relação não é bacana, estão só ali para cumprir uma tabela social e descobre que o melhor momento a melhor opção é eles de fato se separarem, cada um vai para o seu canto e vive uma vida nova, né? E isso é possível, essas mudanças são possíveis. E a gente precisa pensar nessa possibilidade, que muita gente não pensa. Então, nem sempre é aquilo que a gente imagina. E a discussão, tendo o terapeuta como um mediador dessa discussão, é algo que a gente vai conseguir balizar e transformar numa coisa muito positiva e muito bacana. Então, são várias as possibilidades de atuação, e a terapia funciona por quê? Porque a gente vai, de fato, mexer com aquilo que eles mais precisam, que é mais emergente naquele momento. Às vezes nós temos a impressão, né, doutor, que a separação, o divórcio é a pior opção. Ninguém quer. Mas às vezes é uma opção que até junta o casal. Porque estava num conflito tão ruim, tão difícil, que se separando se tornam amigos. Isso acontece Exatamente. Muito, não é? E às vezes a relação ela começa a ser muito melhor após a separação, porque já viviam como amigos há muitos anos, já não tinham uma relação há muitos anos. Então, geralmente um casal chega e fala, eu estou me separando porque aconteceu X coisa, né? E quando você vai ver, o histórico dessa relação já não tem relação há muito tempo, há muitos anos. E a história começa a ficar bastante complicada nesse sentido, né? Porque já não tem mais relação. Já há um distanciamento. Eu falo muito sobre casais aqui no nosso canal e sempre bato na mesma tecla. Namorar, conhecer primeiro, antes da pessoa tomar a primeira iniciativa, é colocar aquela pessoa dentro de casa, sem conhecer e já morar junto. Conheça primeiro, namora primeiro, né? Participa da vida do outro. Quem é o outro? A gente não diz que tem uma regra geral, né? Que eu tenho que conhecer, namorar, noivar e casar. É uma história antiga dos nossos ancestrais aí, né? De outras gerações.
Porém, é uma coisa natural, eu preciso conhecer quem vem para minha casa, né? Sim. Então, assim, a gente vê em tempos de pandemia, por exemplo, quantos casais que não queriam ficar longe, resolveram ir morar junto, porque no tempo da pandemia não ia poder se ver com a mesma frequência. E Uhum. acabaram indo morar numa mesma casa, acabaram, entre aspas, se casando, né? Morando junto, não no sentido do casamento, de festa, igreja, civil, ou outra coisa, mas no sentido de estar junto, de querer estar junto, que é muito gostoso estar junto. Só que conviver com outra pessoa requer entender que o outro tem diferenças, como eu tenho as minhas diferenças e indiferenças, né? Como é realizada a terapia nesse período de isolamento social? Como que fica? Pode fazer online? Então, é muito complicado porque, assim, muitos casais, eles têm uma coisa é você ter uma experiência da gente estar casado, morar junto, eu tenho o meu trabalho, você tem o seu trabalho, e a gente passa algumas horas do dia juntos, né? Ou finais de semana, por exemplo. E em tempos de pandemia, o que a gente está experienciando, é viver tudo isso 24 horas por dia. Então, eu trabalho em casa hoje, eu almoço em casa, eu janto em casa, eu durmo em casa. Existe as outras relações que antes eram colocadas para terceiros, digamos assim, quem tem filhos, por exemplo. O filho ia para a escola, ele ia para a creche, ele ficava com alguém. Então não está podendo ficar com alguém porque não pode ter empregada, não pode ter babá, não pode ir para a escola e tem que dar conta da escola dos filhos, né, dentro de casa, dividir computador, dividir internet. Então são outras roupagens, outras situações que se tornam muito difíceis. Eu já acompanhei, por exemplo, casais antes da pandemia, tá? Eu já acompanhei casais que tinham uma relação perfeita, se davam muito bem, eram super felizes. E a relação era uma relação linda. E num dado momento, um deles perde o emprego, o outro sai do emprego, vamos montar um negócio juntos. E eles montam um negócio junto. Passa a conviver 24 horas por dia junto, trabalhar junto, dividir questões de trabalho, de casa, de filho, tudo junto. E muitas vezes vai para uma separação, porque não está preparado para aquilo. Uma coisa é eu conviver com você, só que eu tenho a liberdade de ir para o meu trabalho, de sair com os meus amigos, da esposa sair com as amigas, o marido ir para o futebol, a esposa ir para o shopping, fazer qualquer coisa, e acabam vendo que eles vão ter que ficar 24 horas, e isso é muito complicado. Então, todos os casais que agora, no meio da pandemia, me procuraram, vieram procurar por quê? Porque estão se estranhando, porque estão convivendo 24 horas por dia, a relação é diferente, precisa dividir uma série de coisas, a empregada não está mais em casa, os filhos estão em casa. É toda uma estrutura diferenciada que precisa ser revista, né? E as pessoas não estavam preparadas, ninguém estava preparado para uma pandemia. Nós já vamos aí para 6 meses em isolamento, praticamente, com um distanciamento social, com uma nova rotina que ninguém estava preparado. E aumentou bastante essa procura por terapia de casais, não aumentou? Sim, individual, de casal, principalmente, aumentou bastante. Justamente por conta disso, porque as pessoas não conseguem lidar com essa situação, é muito complicado. E pode ser feito online também, doutor? Sim, pode ser feito sim, é um momento que a gente tem, né, aos poucos eu estou começando a voltar para o consultório e atender algumas pessoas, mas eu realizo a terapia de casal ou familiar online, a gente consegue fazer isso via plataforma, mesmo à distância, a gente poder ver todo mundo, poder ver as reações das pessoas, é algo que efetivamente funciona e funciona com perfeição, sem problema nenhum. É tranquilo, é bem tranquilo. E é possível, né? E é o que a gente tem para hoje, né? Com certeza é o que a gente tem para hoje. Existe um perfil desse casal que procura a terapia? Geralmente, o perfil de quem procura terapia, quando é de comum acordo, quando os dois querem mudança, eles procuram terapia. Porque fazer terapia requer mudança.
Então, não adianta você vir para a terapia, o casal vir para a terapia e não fazer nada, não ter nenhuma ação para que mude o processo e a convivência dentro de casa. Então, ele precisa fazer essa mudança. Então, a primeira parte é as duas partes quererem essa mudança e saber que vai ter que fazer mudança, né? Porque terapia, ela é para mudar e não para ficar como está. Porque se for para ficar como está, você não precisa fazer terapia, né? E geralmente, quando somente um quer fazer a terapia e o outro não, quando há uma resistência de uma das partes, a terapêutica dificilmente se dá, né? Da gente ter ou um ou outro que chega na sessão, cruza os braços, eu não fiz nada errado, ela está me dizendo que eu estou errado, ele está me dizendo que eu faço isso ou aquilo, e tira a culpa dele, né? E, na verdade, o que menos a gente faz na terapia é atribuir culpa a alguém, né? Em primeiro lugar, que eu não sou juiz, eu sou psicólogo, né? E a gente não atribui culpa a ninguém, uma pena, então você fez isso, vai ter uma pena. Isso quem faz é o juiz, é a lei. E na terapia a gente vai chegar no bom senso, aonde um quer uma coisa, o outro quer outra, a gente vai chegar no meio termo disso e saber o que é bom para um, o que é bom para outro, que não fere o outro e que a gente pode chegar no lugar. Então, geralmente, o perfil de quem procura é quem quer, de fato, fazer mudança. Quem não quer, vem para a terapia uma, duas vezes e não volta mais, porque o pedido e o que a gente norteia é que haja algumas mudanças e precisa acontecer. Sim. Uma seguidora do nosso canal, ela ficou sabendo da entrevista com o senhor hoje e ela perguntou o seguinte: quanto custa em média uma terapia de casal? Aí eu vou emendar. Existe esse serviço gratuito? Existem serviços gratuitos que fazem isso, né? A gente tem clínicas, escolas, universidades, lugares que têm especializações, por exemplo, em terapia de casal e de família, que faz como se fosse um estágio para o aluno, né? E aí existem alguns lugares que fazem o atendimento gratuito. A terapia, o valor da terapia vai variar muito de lugar para lugar. A gente está falando de um país continental que tem várias regiões, várias situações em que vai ter uma diferenciação de valores, de preço, de profissional, e isso é muito comum acontecer. Então, não dá para a gente dizer que valor que tem uma sessão, que depende muito do profissional, da terapêutica, da abordagem, da localização, é uma série de coisas. Mas a maioria, eu acho que a grande maioria dos terapeutas, dos psicólogos, a gente sempre é aberto a uma conversa, uma discussão. Claro que a gente tem um preço, tem um valor, mas é possível a gente negociar. Eu geralmente faço pacotes mensais, né, onde a pessoa não precisa pagar todo dia, toda sessão, pode pagar quinzenalmente, semanalmente, mensalmente, e a gente começa a adequar, né, principalmente em momentos de pandemia, que muita gente perdeu parte da renda, não está conseguindo trabalhar ou ganhar o que ganhava. Então, já começa aí, né? A negociação de valores requer uma negociação e um querer fazer. A partir do momento que a pessoa quer fazer, ela consegue dar margem para isso e consegue, né, centrar essa logística e resolver essa situação. Mas é possível, né? Então, quem tem vontade, necessidade de fazer terapia, procura um terapeuta, conversa, faça uma primeira sessão, discuta valores, discuta a logística da coisa. Você não pode fazer uma vez por semana, que faça a cada 15 dias. Então, existem N possibilidades. O principal é a pessoa querer ir. Quando você quer fazer uma mudança, não há preço para isso, não há condição para isso. A gente consegue fazer. Falou tudo, doutor. O importante é o casal buscar essa mudança, né? Para poder se entender entre os dois, ser felizes. Chega de desentendimentos. E se em um determinado momento eles decidiram estar juntos, ter um relacionamento, se casar,
né? Muitas vezes não formalmente, mas o estar junto já é um casamento. Com certeza. Por que não manter isso ou resolver essa situação de uma maneira mais tranquila possível? E quando a gente fala de família, envolve filhos, né, doutor? É complicado. Exatamente, né? E ainda tem muita gente que acha que o filho segura relacionamento, não segura, isso é um grande mito, as coisas não funcionam assim, né? Ainda tem pessoas que engravidam para, né, segurar uma relação e acaba piorando porque se você adquire um outro problema, né, uma outra logística. Então, assim, são coisas muito complicadas que precisam ser pensadas. E as pessoas precisam criar um norte, né, ter objetivos, né, e não simplesmente estar juntos. Verdade, disse tudo com muita sabedoria. Doutor, deixa seus contatos aí para os nossos seguidores, por favor. Eu moro em São Paulo, né, em São Paulo capital, eu atendo aqui na região da Avenida Paulista, na clínica Vínculo, uma clínica que eu já atendo nesse espaço há 12 anos, fica na Avenida, na Alameda Jaúbe, o 528, né, perto do metrô Consolação. No Facebook, vocês me encontram como psicólogo Edmar Costa, Edmar com I, né? No Instagram, eu estou como Edmar Costa Psicólogo, né? Então, facilmente me encontra, tem meu telefone, a gente, né, as pessoas que quiserem podem entrar em contato, manda um WhatsApp, e a gente vai conversando, a gente vai discutindo e chega num bom senso aí para poder se ajudar o outro, né, que é a função da gente como terapeuta. Doutor, muito obrigada mesmo, de coração. Agradeço. Eu que agradeço. Agradeço, e essa é a primeira de muitas que virão. Sim, com certeza, eu fico no aguardo seu aí, foi um prazer poder conversar contigo e com seus ouvintes aí, né, com as pessoas que te acompanham. Um dos objetivos da gente é poder proporcionar para o outro uma vida melhor, né, uma vida mais adequada. E ter bons relacionamentos e ter uma vida saudável é tão prazeroso, é tão gostoso, né? Nossa. Assim como recordar aquele primeiro encontro, aquele primeiro beijo, aquele primeiro toque, que é tão gostoso, que é tão intenso, e num dado momento ele se perde, né? Ele vai. E é possível a gente reconectar, né? O quanto que eu preciso reconectar as pessoas e me reconectar com o meu parceiro, com a minha parceira, né? E essa reconexão é uma coisa que precisa partir daqui de dentro e não do outro. Oh, falou bonito. Obrigada, doutor. Obrigada a você que ficou aí conosco. Curta, comenta, compartilhe o nosso vídeo. Nosso assunto hoje importantíssimo, terapia de casal. E aí, ó, o mestre sabe de tudo, doutor Edmar Costa. Obrigada, gente. Obrigada a você de casa. Obrigado eu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.